Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, nossa esperança. É uma alegria ter você aqui conosco em nosso canal que tem o nome EBD e Crescimento. Nós estamos aqui para lecionar mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Anderson Ferreira, sirva a Deus na Assembleia de Deus de Uruçuca, no estado da Bahia. O nosso pastor é o pastor Pedro Santa Inês. Nós hoje vamos lecionar a lição de número 9, que tem o seguinte tema. Vai ser lecionada aí no dia 26 de fevereiro de 2023. O avivamento pentecostal no Brasil, onde nós vamos ter aí a oportunidade de estudar, trazendo assim um resumo da lição do movimento pentecostal na nossa nação, do nosso Brasil. Acompanhe comigo na sua revista Texto Áureo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. A verdade prática, que está aí logo do lado, está da seguinte maneira: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pôde avivar mais uma vez o seu povo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos seguindo, como sempre, a temática central aí do trimestre Aviva a Tua Obra. A nossa lição, a lição de número 9, ela está dividida em 3 partes. Você pode acompanhar. Nós vamos hoje elencar aqui as 3 partes que nós vamos estudar hoje. O movimento pentecostal, ou o movimento de Atos, se repete no Brasil. Esta é a primeira parte. A segunda parte, nós vamos pontuar o nascimento do novo movimento. Terceira e última parte, a expansão do avivamento pentecostal. A palavra-chave da nossa lição, que traz a seguinte abordagem: Pentecostes. Então, esta é a palavra-chave da nossa lição. A leitura bíblica em classe, ela está registrada aí no livro histórico de Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 7. Como é de costume, antes de fazermos a leitura da palavra de Deus, eu quero fazer um pedido especial para você que está nos assistindo. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aqui na parte de baixo. Também não deixe de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Afinal de contas, o nome do canal é EBD e Crescimento e tem a finalidade de falar da palavra de Deus, levar a palavra de Deus para as pessoas que ainda não são evangélicas. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. E você que está assistindo essa aula, deixe sua mensagem aqui embaixo, deixa a paz do Senhor, a cidade, o estado de onde você está falando. Vai ser uma alegria responder a mensagem de cada um de vocês. Vamos para a leitura. Está em Atos capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 7. Está escrito: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Versículo 2: Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Versículo 3: Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. A lição de hoje, ela usa como base, é bom que o professor e o aluno fique bem atento dentro da proposta da nossa lição. Ela usa como base Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7, mostrando assim que depois de Atos 2, aonde nós temos ali a inauguração da igreja, quando o Espírito Santo desce ali, em Atos capítulo 2, nós tivemos a oportunidade de estudar em algumas lições anteriores sobre
o Pentecoste de Atos 2. A nossa lição, ela vai logo tratar aí no primeiro ponto, e é muito importante que a gente fique bem atento sobre o movimento de Atos 2, né, de Atos, melhor dizendo, que se repete no Brasil. O primeiro parágrafo, o pastor Elinaldo Renovato, ele traz a seguinte proposta: Pentecoste entre os salvos. Ele usa esse texto, como eu falei, de Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7, mostra que os discípulos de Éfeso ali, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, você pode analisar esse texto, você pode fazer uma pesquisa mais abrangente, mas de forma resumida eu quero trazer para você que mostra que aqueles discípulos que estavam ali na cidade de Éfeso, eles já eram salvos em Cristo Jesus. Eles já tinham aí o que podemos chamar de a bênção da salvação. Porém, entretanto, eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo. E isso fica muito bem claro no próprio texto, e ele esclarece muito bem, a gente vai poder perceber e observar que eles eram salvos e não tinha aí o devido conhecimento do Espírito Santo de Deus. Ou seja, lá em Atos capítulo 2, quando a igreja foi inaugurada, quando eles estavam ali reunidos e com a descida do Espírito Santo, eles receberam aí a experiência, passaram pela experiência do batismo, e as evidências justamente as línguas estranhas, a glossolalia. Ou seja, eles já tinham o salvo em Cristo Jesus, eles já tinham o Espírito Santo habitando dentro do seu corpo, dentro do templo, né? Mas ainda não tinham passado ainda pela experiência do batismo do Espírito Santo. Eu coloquei aqui movimento este que se repete depois de Atos 2. E aí entra as duas correntes que nós também já falamos aqui em aulas anteriores, a corrente cessacionista, que é a corrente que defende que tanto o batismo com o Espírito Santo, como também a manifestação dos dons espirituais foram apenas para a igreja primitiva, foram apenas para a igreja no tempo dos apóstolos. Essa é a corrente cessacionista. A corrente do continuismo, que é a corrente que o movimento pentecostal defende, defendemos que, diante da declaração de fé e da própria Bíblia Sagrada, que esses dons, que o batismo com o Espírito Santo continua e vai continuar até o arrebatamento da igreja. Então, a evidência maior que nós temos aí, depois de Atos 2, é Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7, a gente percebe aí que no decorrer do crescimento da igreja primitiva, as pessoas que eram salvas, ou seja, reforçando mais um conceito aqui para você que está assistindo essa aula, o batismo com o Espírito só é possível ser batizado com o Espírito Santo depois que recebe a maior bênção, que é a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, depois da salvação, depois que é salvo, ele pode buscar em Cristo o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder que o crente recebe, é uma capacitação, é um empoderamento, é poder do alto para cumprir a missão da igreja aqui na terra. Louvado seja o nome de Jesus. O segundo parágrafo aí fala sobre a plenitude do Espírito. Como eu falei agora há pouco, a plenitude do Espírito, você pode usar estes textos na sua aula, ou a irmã pode usar aqui Atos, coloquei aqui, ó, Atos 19, versículo 1, 7, e Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, que reforça bastante a respeito deste conceito, desta doutrina do batismo no Espírito Santo. E aí ele vai elencar as duas experiências, né? Que fica muito bem clara nesse texto, como nós acabamos de falar. A experiência da salvação e também do batismo no Espírito Santo. E a lição de hoje, ela nos traz aí uma proposta
a respeito do movimento pentecostal, do avivamento pentecostal no Brasil, através dos testemunhos dos pioneiros aí que fundaram a Assembleia de Deus. Nós estudamos na semana passada a respeito do avivamento que veio no mundo, nas nações, nos continentes, na Europa, nos Estados Unidos, e a gente veio falando ali na Europa, nos Estados Unidos, e esse movimento pentecostal também chegou aqui no Brasil. Então hoje nós vamos estudar, vamos ter alguns testemunhos que vai trazer assim, com riqueza de detalhes, todo esse movimento que veio através de um grande avivamento pentecostal para a nossa nação. O terceiro parágrafo, que está na nossa lição, desse primeiro ponto, chamados por Deus. Então ele vai aqui trazer uma abordagem, e eu quero traçar aqui o chamamento de como aconteceu, de como ocorreu o chamado por Deus destes dois homens que foram levantados por Deus. Daniel Berg e Gunnar Wingre, pioneiros da Assembleia de Deus, homens que foram levantados, homens que foram conduzidos pelo Espírito Santo e trouxeram esse movimento pentecostal que veio da Europa, que passou pelos Estados Unidos e que, a partir do ano de 1910, chegou à nossa nação, chegou o nosso Brasil. Então, hoje nós vamos trazer aí alguns testemunhos, alguns relatos históricos. Afinal de contas, o avivamento pentecostal no Brasil, ele não deixa de ser um movimento histórico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos traçar aí o chamamento destes dois homens, destes dois servos de Deus. E eu quero compartilhar com vocês, eu estou com esse material aqui que eu fiz um resumo, que é muito importante para o professor. Se você se interessar por esse resumo, é só entrar em contato conosco, nós vamos enviar para você, para que você possa enriquecer o teu conteúdo na tua aula, para o aluno também ter um aprendizado mais abrangente dentro do aspecto histórico do avivamento pentecostal no Brasil. Então, observe bem, no ano de 1958, na cidade de Joinville, Santa Catarina, Daniel Berg ainda estava vivo nessa data, neste ano, e 5 anos antes aí do falecimento de Daniel Berg. E perguntaram para ele, para um dos pioneiros da Assembleia de Deus, lembrando que Gunnar Wingre já tinha falecido. Perguntaram para ele, fizeram uma pergunta diante dessa entrevista. Qual era o segredo do crescimento deste trabalho que começou no ano de 1910 e que agora, no ano de 1958, o número de membros consistia em torno de 500 mil membros. A Assembleia de Deus, no ano de 1958, já tinha um número aí que abrangia em torno de 500 mil membros. E perguntaram para ele qual era o sucesso. E ele responde da seguinte maneira, Daniel Berg, o segredo é o Espírito Santo, porque nós cremos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e não somente perdoa os pecados, mas também batiza com o Espírito Santo e com fogo, e a obra do Senhor vai continuar até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta foi a resposta. Ele atribuiu todo este movimento, toda esta condução, todo este sucesso do trabalho, ele atribuiu à pessoa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como se deu esse chamamento? Para que a gente possa entender um pouco a respeito do movimento pentecostal no Brasil, antes do movimento chegar no Brasil, predominava no país aí as igrejas históricas, essas igrejas que são resultantes da reforma protestante, e as chamadas igrejas reformadas, igrejas como metodistas, como presbiteriana, como a igreja batista, elas já estavam aqui no Brasil antes da chegada do movimento pentecostal. Só que quando esse movimento chegou no Brasil, ele foi perseguido tanto pelos católicos romanos, a gente vai entender dentro dessa perseguição como era que funcionava, porque o movimento, ele foi um movimento que impactou a nação, impactou
a vida das pessoas, transformou muitas vidas, foi porque era o poder de Deus sendo manifestado. Então nós podemos ver que os católicos romanos, eles perseguiam e também faziam procissões como em forma de protesto contra, eles colocavam nomes de bodes dos cristãos, capas verdes, apelidos contra os que professavam a fé pentecostal. Porém, também tinha a perseguição dos nossos irmãos das igrejas reformadas que tratava essa doutrina como uma doutrina herege. Até hoje, ainda a gente percebe uma certa dificuldade dentro desse aspecto. Pois bem, o segundo ponto da lição vai falar sobre o nascimento do novo movimento. Mas antes de falar sobre o nascimento do novo movimento, eu quero só traçar aqui, dentro dessa, antes de começar na segunda, pontuar aí o nascimento, falar a respeito de Gunnar Wingre, que foi um dos pioneiros aí, Daniel Berg e Gunnar Wingre foram os dois pioneiros do movimento pentecostal no Brasil. O nome de Gunnar Wingre, Adolf Gunnar Wingre, teve o seu chamado por Deus quando ele foi chamado por Deus, ele foi conduzido e viajou nessa condução para os Estados Unidos em 1903. Ele era jardineiro, aprendeu essa profissão com o seu próprio pai, e lá nos Estados Unidos fez um curso no Seminário Teológico Sueco da Igreja Batista, concluindo os estudos aí teológicos em 1909. O movimento pentecostal no Brasil é fruto do avivamento da Rua Azusa, em 1906, em Los Angeles. Agora preste bem atenção. O movimento pentecostal do Brasil, ele é fruto do avivamento na Rua Azusa. Porém, não há evidências comprovadas históricas, como alguns pensam, que Daniel Berg e Gunnar Wingre tiveram presentes ali. Eles nunca tiveram presente ali na Rua Azusa. Não há aí uma comprovação histórica nesse aspecto. Porém, o movimento ele é decorrente da Rua Azusa. O movimento pentecostal começou na Rua Azusa. Nós podemos observar dentro da lição de número 8 que nós estudamos, que o movimento pentecostal, o avivamento que houve no país de Gales, ele alcançou não só a Europa, como também parte do mundo, inclusive também a América. Louvado seja o nome de Jesus. O movimento pentecostal no Brasil, ele é fruto do avivamento da Rua Azusa, porém, ambos, tanto Daniel Berg como Gunnar Wingre, nunca tiveram presentes lá. Não há comprovação histórica a respeito da presença deles lá. E Chicago foi uma cidade onde o fogo pentecostal incendiou muitas vidas. A cidade de Chicago, ela tem uma história a respeito do avivamento pentecostal. Você pode pesquisar a respeito do avivamento lá em Chicago. E um dos responsáveis para levar o avivamento para Chicago, você pode anotar aí no seu caderno, na sua revista, William Durham. William Durham, no ano de 1873 até o ano de 1912. Ele é o pioneiro na obra pentecostal na cidade de Chicago. No ano de 1909, Gunnar Wingre, que já era ex-aluno do seminário teológico batista sueco, tornou-se aí pastor da Igreja Batista Sueca em Menominee, em Michigan, na cidade de Michigan. A igreja decidiu que ele seria enviado como missionário para a Índia, mas ele não sentiu de Deus na alma e no coração que essa seria a missão que Deus entregaria em suas mãos. Então, por conta disso, ele acabou não aceitando a missão de ser um missionário na Índia, porque o Espírito Santo já estava conduzindo ele para uma outra missão. Quando ele estava indo para Chicago, para uma conferência da primeira igreja batista sueca, uma igreja histórica e reformada, ali Wingre ele recebe ali o batismo no Espírito Santo como uma evidência de falar em línguas. Então, observe bem que ele já tem aqui uma experiência de ser batizado no Espírito Santo.
porque até o presente momento ele não era, ainda não tinha, não foi contemplado por esta bênção de ser batizado. Então, a partir desse momento, ele passa a receber o batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas estranhas. Em consequência disso, como sempre, o movimento pentecostal, não só no Brasil, como no mundo, como nos Estados Unidos, também na Europa, ele foi rejeitado pela sua própria igreja. E em 1910, ele foi aceito pela Igreja Batista de South Bend, na cidade de Indiana. Ele é aceito por essa igreja que era pentecostal. Essa igreja, ela se transformou numa igreja pentecostal. E Deus começa a falar com Vigre que ele iria para um lugar. Deus ali começa a falar com ele. Olha, você vai para um lugar de um povo simples, um povo humilde, um lugar que vai ser chamado, que se chama Pará. Foi interessante a gente observar que nesse meio tempo, Deus também ainda fala com ele a respeito do casamento, que Deus estava falando, conduzindo até a respeito do aspecto do casamento, que ele ia casar com uma jovem chamada Strandberg. Alguns anos depois, ele casou com Frida Strandberg. Isso aí nos mostra que o Espírito Santo de Deus estava conduzindo a história do movimento pentecostal do Brasil, trazendo o avivamento pentecostal para o Brasil. E aí nós temos também o relato de Daniel Berg, que era o seu companheiro de jornada. Eu quero só ressaltar aqui algo muito importante a respeito tanto de Gunnar Wingre como de Daniel Berg, que os dois eles não se conheceram na Suécia, eles se conheceram nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente fala dentro desse aspecto. Eles não se conheceram na Suécia, se conheceram nos Estados Unidos. O nome de Daniel Berg é Gustaf Daniel Hogberg, conhecido como Daniel Berg. Ele veio, você vê que a diferença de um para o outro, quando vieram da Europa, da Suécia, eles vieram diante de um contexto de crise, uma crise que tinha afetado ali a Europa, tinha afetado o seu país, e com isso houve um grande movimento de pessoas que migraram para os Estados Unidos, né? Aquela febre dos Estados Unidos da América, e eles vieram aí sobre a condução do Espírito Santo, não sabendo eles que o Espírito Santo estava conduzindo tudo. Ele veio, Daniel Berg veio com 18 anos, em 1902, para os Estados Unidos. Ele foi morar na Pensilvânia. Ele era fundidor e trabalhou numa fundição. Preste minha atenção numa coisa muito interessante a respeito de Daniel Berg, que Deus ele também fala com Daniel Berg, que deixasse o seu trabalho e que fosse se encontrar com Gunnar Wingre em South Bend para uma missão. Da mesma forma que Deus falou tanto com Gunnar Wingre, Deus também falou com Daniel Berg a respeito dessa missão. Deus já começou a plantar, o Espírito Santo de Deus já começou a plantar no coração deles. E isso é muito interessante a gente observar que quem estava conduzindo a história era o próprio Deus. No ano de 1909, ao aproximar-se dos Estados Unidos, quando ele está retornando, ele sente saudade da sua terra, vai para a sua terra, depois quando está retornando nas suas orações, ele estava orando para que Deus o batizasse com o Espírito Santo, e ele também recebe aí o batismo no Espírito Santo. A partir desse momento, a sua vida vai mudar completamente. Ele vai se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai ter o revestimento de poder e passa a pregar com mais entusiasmo acerca da salvação em Cristo Jesus. Aí observe que agora os dois eles vão se encontrar. Eles vão se encontrar. Eu creio que esse encontro aí foi Deus que marcou, foi Deus que estava na agenda de Deus para que ambos se encontrassem, a fim de que pudesse realizar a missão de Deus aqui no Brasil. Os dois jovens obreiros suecos, eles vão se encontrar na Igreja Batista, lá em Indiana, em South Bend, onde se realizava uma conferência evangélica. E ali eles começam a compartilhar dos seus anseios, dos seus projetos, dos seus sonhos, né? Sendo que eles estavam sendo levantados por Deus para fazer a obra. E ali eles estavam numa reunião
numa reunião ali, porque ambos ouviram a voz de Deus, estavam já na mesma cidade chamada South Bend, através de um irmão chamado, eu anotei aqui o nome dele, Adolf Hund. Deus usa esse irmão de forma extraordinária, trazendo uma profecia. Ele já conhecia os irmãos, mas Deus vai trazer uma revelação tremenda. Vai trazer uma profecia que eles iriam para um lugar chamado Pará. E Deus dá até a data, no dia 5 de novembro de 1910. Que coisa extraordinária. Deus, ele vai dar até mesmo a data, o lugar, tudo Deus vai estar revelando ali dentro do seu projeto para com a nossa nação, para que o pentecostalismo pudesse chegar na nossa nação. Então Deus vai dar a data 5 de novembro de 1910. O interessante é que eles não sabiam onde ficava esse lugar. Então eles vão recorrer aí a uma biblioteca, vão pesquisar onde ficava Pará. E vão descobrir que esse lugar ficava no Brasil, especificamente aí na América do Sul. Em oração, como eles eram homens de oração, sentiram que essa era a vontade de Deus. Foi naquele momento que ele sentiu o toque do Espírito Santo de Deus, que era da vontade de Deus, que eles fossem para esse lugar chamado Pará, que ficava no Brasil. Ao comunicarem à igreja a respeito dessa decisão, dessa missão, a igreja não foi bem acolhida esta decisão, sendo que a igreja não tinha condições de enviá-los ao lugar que eles estavam indicando, ou seja, ao lugar indicado por Deus. Daniel Berg, de certa forma, também foi desestimulado pelo seu patrão a não ir para a missão, pois na cidade havia pessoas a ser evangelizadas. E aqui nós entendemos que muitas vezes as pessoas não entendem, as pessoas que estão ao nosso redor, que estão de fora, não entendem o projeto de Deus para as nossas vidas, ou até mesmo para a tua vida. Mas Deus, ele vê de forma diferente, Deus, ele contempla de forma diferente. Foi assim na vida desses homens. Talvez as pessoas, a igreja não entendessem ali naquele presente momento, mas Deus estava vendo lá na frente o grande projeto, o grande propósito, que era trazer a palavra de Deus através do avivamento pentecostal para o Brasil. No entanto, de modo incompreensível, ouviram a voz de Deus, que ele ordenasse naquele momento. Eles estavam ali com um valor de $90, que era o valor certinho para que eles pudessem pagar sua passagem, ambos pudessem pagar a passagem para se deslocar até o Brasil. Mas eles, mais uma vez ali, Deus vai prová-los novamente. De forma extraordinária, Deus vai tocar no coração deles. Aquele dinheiro que eles tinham guardado, que seria para a viagem, que Deus já tinha marcado, 5 de novembro de 1910, o dinheiro já estava guardado ali. Deus toca no coração deles de forma extraordinária, vocês vão ter que doar esse dinheiro. Naquela época, o missionário William Durham, que a gente acabamos de falar aqui, estava elaborando, desenvolvendo aí um projeto missionário, e ele estava arrecadando doações, valores, para que pudesse executar esse projeto. E observe que já estava muito próximo da viagem, e Deus toca no coração deles, e eles pegam esses $90 e doam. Sendo assim, eles não tinham o dinheiro para poder fazer a viagem dos Estados Unidos, que seria de Nova York até Belém do Pará. No culto de despedida ali, foi feito um culto de despedida da igreja onde eles congregavam, e foram pedidos ali doações, os irmãos que sentissem no coração de poder ajudar os jovens missionários na obra do Senhor. E o dinheiro que eles arrecadaram ali só dava para ir de South Bend até a cidade de Nova York, que abarca aí acho que em torno de 1.400 quilômetros, ou seja, suponhamos que esse percurso seria feito de trem naquela época. Então o dinheiro que eles tinham só davam para chegar até a cidade de Nova York, até o porto de Nova York. Não tinham dinheiro para chegar no Brasil. Mais uma vez, eles fazem dessa forma, chegam, obedecem à voz de Deus com muita coragem, chegam até Nova York. Mas aí não tinha o valor
para chegar no Brasil. Só que eles conheciam um pastor ali da cidade de Nova York, e isso é muito interessante a gente fazer essa análise. Tinha um pastor que eles conheciam ali, aquele pastor na cidade de Nova York, mas não sabia o endereço onde o pastor morava ali. E esse mesmo pastor foi usado por Deus. Esse pastor estava naquela noite em oração e Deus fala com ele que enviasse uma quantia no valor de $90 para Daniel Berg Gunaving, enviasse esse valor para ele. E aquele pastor ouve a voz de Deus e ele se desloca ali. Quando ele está se deslocando na cidade de Nova York, indo até o lugar, como se fosse o correio nosso, aqui, os correios nossos aqui no Brasil, para colocar esse valor, destinando ao servo de Deus. No caminho, quando ele está se dirigindo aí a esse determinado local, ele se encontra com os missionários, Daniel Berg e Gunaving. Então ele não precisou depositar, mas ele entregou em mãos para os servos de Deus. Quando eles abriram ali o envelope, perceberam que tinha um valor de $90. Mais uma vez, Deus honrou os servos de Deus. Mais uma vez, a palavra de Deus prevalecia, a promessa prevalecia na vida daqueles dois jovens. Chegando ao porto, no dia 5 de novembro de 1910. Quando eles chegam ali no porto... Deixa eu tomar só um pouquinho de água aqui. No ano de 1910, chegam ao porto. Naquele dia não tinha nenhum navio saindo para o Brasil, especificamente para o Pará. E eles começam a procurar ali no porto, e de repente começam a procurar e ficaram sabendo que tinha um navio que estava alguns dias atrasados. Esse navio estava passando por uma manutenção, e quando eles procuram, eles encontram esse navio justamente naquele dia 5, o navio já estava pronto, já estava, mesmo com esse atraso, mas já tinham consertado, já tinham feito a manutenção e aquele navio já estava pronto. No dia 5, no dia que Deus falou através da boca do servo de Deus. E ali eles pegam, pagam a sua passagem, eles vão ali na terceira classe daquele navio e eles vão com destino ao Brasil. O Espírito Santo estava conduzindo aquele servo de Deus. No navio, é interessante que eles começam, eles não sabiam sequer falar o português, falavam inglês. No navio começaram ali a pregar a palavra do Senhor Jesus. Naquele navio ali tinha um jovem que estava depressivo, e aquele jovem foi a primeira alma que eles começaram a ganhar nessa missão vindo para o Brasil. Aquele jovem entrega a sua vida a Jesus. Interessante que quando o irmão Adolfo Udim, depois de ter entregado a profecia para eles, ele começa a cantar em uma língua em que eles não conheciam. E essa língua era o português. Quando eles chegam no navio, que ele vê as pessoas, os brasileiros que estavam ali se locomovendo naquele navio, falando português, eles lembraram que o louvor em que o irmão Adolfo Udim estava cantando era justamente na língua brasileira. Era Deus preparando, Deus mostrando, revelando os seus sinais. Louvado seja o nome de Jesus. Tem uma igreja lá na Suécia, em Estocolmo, na Suécia. O nome da igreja é Kyrkan. O nome da igreja é Igreja Filadélfia de Kyrkan. Essa igreja ela tem uma ligação muito grande com Daniel Berg Gunaving. O pastor que foi pastor dessa igreja, chamado pastor Levi Petrus, que pastoreou essa igreja no ano de 1911 até o ano de 1958, ele foi pastor nessa igreja por 47 anos. Ele era muito amigo de Daniel. Ambos se batizaram juntos, antes se relacionavam quando eram muito jovens, e por conta dessa amizade, essa igreja ela teve um papel muito importante na Assembleia de Deus do Brasil. Até porque essa igreja ela manteve 64 missionários durante o ano de 1911 até o ano de 1975. Ela manteve todos esses missionários. E ela ajudou também a Assembleia de Deus no começo aqui no Brasil. Essa mesma igreja,
ela também financiou outros missionários bem conhecidos nossos, como Samuel Nistro e Otton Nelson. Samuel Nistro, promotor da Escola Bíblica Dominical, que a gente conhece muito bem sobre a história. E também Otton Nelson. A chegada desses homens de Deus no Brasil, a gente já vai entrar aqui no segundo ponto, a chegada desses homens de Deus no Brasil, depois de 14 dias de viagem, eles chegaram em Belém no dia 19 de novembro de 1910. A primeira imagem que eles chegaram de terras brasileiras foi justamente a ilha de Marajó, que é uma ilha muito conhecida. Eles não conheciam ninguém, sequer sabiam falar o idioma português. Os dois estavam aí apenas com com as suas malas, com seus respectivos roupas, só aquele material que eles poderiam usar durante a missão. Não trouxeram, além de mais nada, apenas as suas malas para higiene pessoal, as suas roupas, seus sapatos, para que pudesse aí ser conduzido debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. E eles chegam e sentam ali numa praça chamada de Praça da República, onde eles vão fazer a primeira oração em solo brasileiro. Sentam naquele banco ali e fazem a primeira oração agradecendo a Deus pela viagem. O dinheiro que eles tinham em mãos ali, além das roupas, das malas, as poucas coisas que tinham ali, foi uma missão muito difícil no começo. O dinheiro que tinha só era para passar uma noite, para pernoitar apenas uma noite ali num hotel. E interessante que nessa praça, ela tinha alguns pés de manga, e eles tinham duas opções, né? Ou usar aquele dinheiro para se alimentar, ou usar aquele dinheiro para se hospedar, porém tinham que se alimentar. E aí eles vê aquela fruta, uma fruta tropical, a manga, e se alimenta ali como uma providência de Deus. Era Deus sustentando ali já no primeiro dia de ministério em solo brasileiro. Enquanto eles aguardavam na praça pública uma resposta de Deus, passava por ali uma família, encontraram outras pessoas também que falavam inglês e perguntaram se conhecia algum protestante na cidade. E indicaram o endereço de um pastor metodista chamado de Justo Nelson. Este pastor, ele vai apresentar os nossos irmãos para o irmão chamado Raimundo Nobre, seminarista da Igreja Batista. Esse pastor permitiu que os missionários pudessem morar ali no porão daquela igreja. Era um ambiente úmido, sem janelas, infestado de mosquitos, intenso calor tropical. Nesse interim, conheceram também o irmão Adriano Nobre, membro da Igreja Presbiteriana no Pará, e comandante do navio Porto Offen Pará, que navegava pelo rio Amazonas. Então, esse irmão também, ele falava inglês. E Adriano começa a conversar com os missionários e soube que vieram dos Estados Unidos. Então, observe que o segundo ponto da nossa lição aqui, ele vai pontuar o nascimento do novo movimento. O primeiro parágrafo ele fala assim sobre a pregação do avivamento pentecostal. Uma coisa muito interessante que nós devemos observar, a pregação desse novo movimento, porque os irmãos que estavam aqui, os nossos irmãos presbiterianos, batistas, metodistas, eles já tinham conhecimento desse movimento, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Só que esses irmãos, eles são bem recebidos aí pela Igreja Batista brasileira, na pessoa do Raimundo Nobre, são bem recebidos, são bem acolhidos. Tanto é que ele fala que estava orando a Deus para que Deus enviasse obreiros para a obra de Deus, recebendo muito bem. Só que a pregação deles, como está aqui no primeiro, a pregação chama a atenção das igrejas tradicionais. Por que chama a atenção? Eu quero apresentar para vocês aqui o quadrilátero da pregação de Gunnar Wingre e Daniel Berg. A pregação deles era uma pregação muito simples.
e pela sua simplicidade, como a gente conhece bem, dentro da doutrina pentecostal na Assembleia de Deus, das Assembleias de Deus, a centralidade da pregação é Cristo. E dentro desse quadrilátero, os 4 pontos que eu coloquei, a pregação dele consistia em Cristo, Jesus salva. Segundo, Jesus cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. E Jesus em breve vem. O que podemos observar e entender diante dessas circunstâncias que vão ocorrer no ministério desses 2 servos de Deus, pois a sua pregação vai chamar a atenção, principalmente das igrejas tradicionais, e isso vai ser um choque, é que eles concordavam com a primeira e concordavam com a quarta. Concordavam, Jesus salva e Jesus em breve vem. Mas eles não concordavam com Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Porque aqui nós temos 2 doutrinas. O batismo com o Espírito Santo continua, né? Foi inaugurado no capítulo 2, e a gente vê no capítulo 19 de Atos, batismo com o Espírito Santo, e também a manifestação dos dons, ou seja, cura, operações de maravilhas, as evidências da manifestação dos dons espirituais através da cura. Então, quando eu chegava no item 2 e 3, isso chocava os tradicionais. Por conta disso, começaram a ter algumas dificuldades, a ter alguns problemas, tanto com a doutrina do batismo no Espírito Santo, como também com a cura divina. E o que nós podemos ver aí? É interessante a gente se atentar a isso aqui, estou seguindo aqui a proposta da lição, que vai acontecer quando eles começam a pregar essas doutrinas, muitas pessoas começam a ser curadas. Muitas pessoas começam a receber curas que nós chamamos de curas divinas, através dessa nova doutrina de curar, de manifestação através da cura e através também do batismo no Espírito Santo. E um desses relatos está justamente na irmã Celina de Albuquerque, porque ela creu na pregação dos servos de Deus. Essa irmã ela estava com a enfermidade que estava desenganada pelos médicos. E o que aconteceu? Essa irmã, vamos aqui para o item 2, ela é uma irmã salva. Mas ela, se Jesus cura, Jesus vai me curar. E a irmã Celina de Albuquerque recebeu a cura e foi curada para a glória de Deus. Então ela pensou, se Jesus salva, Jesus cura, e Jesus batiza com o Espírito Santo. Essa irmã começou a buscar a Deus, a buscar a experiência do batismo no Espírito Santo. E foi justamente dia 8 de junho, 1h da madrugada, no ano de 1911, no dia 8 de junho de 1911, quando ela orava na sua casa, situada na rua Siqueira de Mendes, número 79, a irmã Celina de Albuquerque foi batizada no Espírito Santo. Irmão, isso aí causou um impacto muito grande na igreja. Isso se espalhou por todos os lugares, porque além da evidência da cura, essa irmã recebeu também o batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. E o que nós podemos perceber no segundo parágrafo, que a igreja começou a crescer de forma extraordinária, de forma esplêndida. E ao mesmo tempo que houve, eu coloquei aqui, crescimento, ao mesmo tempo que houve crescimento, também houve perseguição aos irmãos. O batismo no Espírito Santo
da irmã Celina de Albuquerque, que foi no dia 8 de 6 de 1911, gerou uma desconfiança, porque gerou essa desconfiança da igreja tradicional com os nossos irmãos. E eu quero ler aqui para você sobre essa desconfiança e expulsão dos irmãos. O que é que eles fizeram? Como não podia deixar de acontecer, o assunto foi tomando de todos na Igreja Batista e causou preocupação à liderança, porque eles eram tradicionais. E formaram assim dois grupos. Os grupos que aceitavam a nova doutrina e o grupo que não aceitava de forma alguma aquele tipo de ensino e de prática, ou seja, batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Como resultado disso, houve uma reunião ali, reuniram os irmãos na igreja ali, na Igreja Batista, reuniram os irmãos, e diz assim o diário pioneiro. E ele somente disse: todos que estão de acordo com a nova seita, olha como chamava aqui, ó. Chamava o movimento pentecostal de seita. O diário pioneiro ele disse assim: todos que estão de acordo com a nova seita, levantem-se. E naquele momento levantou 19 irmãos, afirmando que aceitava aquele ensino. Naquele culto, cheio de agitação, o dirigente, um jovem seminarista, declarou a expulsão dos 19 irmãos que aceitaram aquela inovação considerada herética. No dia 13 de junho de 1911, foram excluídos naquele culto os seguintes irmãos. Aí vai elencar aqui os irmãos que foram excluídos. Isso aqui é histórico, irmãos. Então ali já começou um crescimento e uma manifestação do poder de Deus dentro dessa doutrina pentecostal que era pregada, e com esse crescimento também veio a desconfiança dos irmãos, incomodou a liderança e automaticamente a expulsão. E o que nós podemos ver aqui, dentro do terceiro parágrafo? Curas divinas. Não só curas divinas, mas também como livramento. Irmãos, o negócio foi tão constrangedor que eles expulsaram naquele momento e convidaram os irmãos para que se retirassem da igreja. E agora, o que fazer? Porque tanto Daniel Berg como o Gurnaving moravam ali no porão da igreja Batista. Agora não tinha nem lugar para morar e também não tinha um lugar para poder congregar, para poder fazer as reuniões de oração. E o que foi que aconteceu? Foi um começo muito difícil para aqueles irmãos. Aí o que aconteceu? No dia 18 de junho de 1911, ainda, na residência do casal Henrique Albuquerque e irmã Celina Albuquerque, fundaram aí a nova igreja, que recebeu a denominação que chamava de Missão de Fé Apostólica. Parece um pouco com o nome que Charles Fox Parham dá o movimento pentecostal criado por ele lá nos Estados Unidos. Depois de estabelecer a igreja no período que adquiriram aí um novo prédio que estava situado na Avenida São Jerônimo 224, que foi inaugurado no dia 11 de maio de 1918, data considerada oficial da fundação da Assembleia de Deus no Brasil, quando foi registrada como pessoa jurídica. Dali, o Espírito Santo irradiou o movimento pentecostal para todo o Brasil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então observe, irmãos, que não foi uma tarefa, não foi uma missão fácil para os irmãos. Não foi uma tarefa fácil para os irmãos, porque a igreja estava crescendo, como eu falei, ao mesmo tempo que a igreja Assembleia de Deus crescia no começo, ela também era perseguida. Por que ela era perseguida? O batismo com o Espírito, o batismo nas águas, os irmãos só poderiam batizar nas águas num horário um pouco complicado, porque os irmãos só poderiam batizar à noite e 11 horas da noite. Os irmãos eram conduzidos ali, escondidos da população, para poder batizar nas águas. Por quê? Porque a população, os católicos, outros que odiavam os cristãos naquela época, o movimento,
eles apedrejavam, eles jogavam pedra nos irmãos que estavam sendo batizados ali. E tem um relato até histórico entre Daniel Berg e Gunnar Wingre. Certa vez eles estavam batizando os irmãos e quando eles olharam, caiu um tronco lá de cima, caiu um tronco embaixo assim. Quando eles olharam, tinha um senhor lá em cima. Esse senhor era um senhor muito tinha uma fama, vamos dizer assim, uma fama terrível naquela região, e ele era perseguidor, ele perseguia os irmãos, e ele vai soltar uma palavra de maldição, porque ele estava num lugar, era um lugar um pouco perigoso, de mata fechada, falou: a onça vai comer vocês, a onça vai vir comer vocês. E eles continuaram ali batizando. E de repente chegou um menino correndo ali e avisou que tinha achado pedaços de carne humana. E aí avisaram ali o guarda florestal e começaram a fazer uma busca, a percorrer. E quando começaram a achar pedaços de roupas e pedaços de carne humana, quando foram ver, aquela pessoa que estava ali toda estraçalhada era justamente aquele senhor que estava naquele tronco amaldiçoando os irmãos da igreja. E aquele momento ali criou um temor. Além de criar um temor, gerou uma confiança de que Deus estava cuidando do seu povo, de que Deus estava cuidando da sua igreja. Então não era só perseguição, mas diante da perseguição, Deus também guardava o seu povo. Daniel Berg também tem um outro relato num dos seus diários, que certa vez ele estava indo para uma das regiões amazônicas, e naquela época ele estava caminhando ali e de repente ele vai se encontrar de frente a frente com a sucuri gigante, que ele chama de monstro, aquela sucuri enorme. E naquele momento aquela cobra olhando para ele, frente a frente, ele começa a orar a Deus naquele momento, falar com Jesus. E de repente aquela cobra se desvia o seu olhar e sai do caminho dele. Ele relata tudo isso no diário. Então esses irmãos sofreram apedrejamento, esses irmãos sofreram perseguições quando estavam cultuando, quando estavam evangelizando, quando estavam batizando, mas também Deus sempre estava aguardando a sua igreja, Deus estava aguardando o seu povo, não só através das manifestações espirituais, através das curas, mas os sinais o seguiam, porque ele estava crendo no poder da palavra, do evangelho que eles estavam pregando. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós estamos caminhando para o terceiro ponto da nossa lição. Avivamento é isto, irmãos. Eu quero pegar esse gancho aqui. Avivamento é isto. São impactos espirituais na vida das pessoas. A Assembleia de Deus no Brasil, ela trouxe um impacto extraordinário para esta nação. A Assembleia de Deus, ela impactou a vida dos grandes, dos pequenos, ela impactou a vida de todos, principalmente naquela época em que as pessoas não sabiam ler, eram poucos que tinham conhecimento, mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele era pregado com simplicidade. O Evangelho entrava no coração das pessoas, salvava, libertava, curava, restaurava. As pessoas eram batizadas nas águas, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. A doutrina tradicional das igrejas reformadas não demonstrava nenhum sinal de poder. Por isso que o batismo no Espírito Santo, ele é revestimento de poder para que a igreja, não só os obreiros, a igreja possa cumprir a sua missão. E as evidências são os sinais, as manifestações de poder na vida daqueles que aceitam a Cristo. Já com o avivamento pentecostal, as coisas extraordinárias aconteciam e continuam acontecendo no meio do povo de Deus. Terceiro e último ponto da lição. Quero caminhar já aqui para a parte final da lição. O material está aqui, o material é um resumo. Você pode entrar em contato comigo, eu vou estar enviando para você em PDF ou em Word. Fica fácil para você preparar sua aula
e o Espírito Santo vai te capacitar. A expansão do avivamento pentecostal. Terceiro ponto, o modelo centrífugo. Nós temos dois modelos. Nós temos o modelo centrífugo, a lição trata aí sobre esse modelo, e centrípeta. Esses dois modelos aqui. Eu vou explicar para aqui. Isso aqui está registrado aqui em Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Esse modelo centrífugo é um modelo que ele é o pano de fundo, vamos dizer assim, do avivamento pentecostal. Por que ele é o pano de fundo? Porque aqui nós temos, eu fiz esse desenho para que você entenda, baseado em Atos capítulo 1, versículo de 8, nós temos aqui a igreja. O papel da igreja. A igreja como agência do reino de Deus. Como é que essa igreja cresceu? Principalmente a igreja do movimento pentecostal no Brasil, a Assembleia de Deus. Ela cresceu por causa do seu modelo centrífugo. O modelo da igreja, o modelo centrífugo, é um modelo que faz com que a igreja cresça. Que modelo é esse? De dentro, olha aqui, ó, de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Porque a igreja, baseada em Atos capítulo 1, versículo 8, a igreja começou em Jerusalém, depois a Judéia, depois Samaria e depois confins da terra. Ou seja, a igreja começou lá em Jerusalém e foi se expandindo. Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se é de dentro para fora, aí vocês vão entender que a igreja, nesse modelo centrífugo, é a igreja que sai de dentro para fora. A pessoa aceita Cristo ali, a pessoa é discipulada, a pessoa é cuidada ali para a igreja, mas ela tem uma missão. Que missão é essa? Evangelizar. É uma igreja que sai para a rua para evangelizar. Muitas igrejas começaram ali com cultos nos lares, depois alugam um salãozinho pequeno, desde esse salão começa a evangelizar nas ruas, ganhar almas para Jesus, aí vai colocar um templo para comportar melhor as pessoas ali. Então é um trabalho de dentro para fora, ou seja, a igreja ela vai se expandindo como agência do reino de Deus, através da evangelização, ganhando almas para o reino de Deus, e vai alcançando Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Observe que a igreja começou, nesse modelo centrífugo, começou lá em Jerusalém. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, chegou para a Europa, para os Estados Unidos e chegou também aqui para nós no Brasil. E o modelo centrípeta? É aquele modelo que é de fora para dentro. É esse modelo aqui, ó. É o modelo das igrejas tradicionais. As igrejas tradicionais, elas seguem esse tipo de modelo aqui. E há também aquelas igrejas... Desculpa, deixa eu tomar um pouquinho de água. No parágrafo 2, eu vou tratar sobre esse tipo de igreja, como eu ia falar aqui agora. O modelo de crescimento assembleano não cresce buscando ou pescando. Eu fiz questão de colocar isso aqui, ó. Esse modelo, que é um modelo centrífugo, ele não cresce buscando ou pescando almas noutras igrejas. Como muitas igrejas, tem igrejas que se desvinculam da Assembleia de Deus por não concordar com a liderança, por alguma discussão ou discórdia que vai acontecer ali com a liderança, e por conta disso funda o seu próprio ministério. Só que em vez dele buscar as almas que estão lá fora perdidas, almas que estão lá no mundo, que estão no mundo das drogas, da prostituição, ganhar para Jesus, não. Eles vão pescar, vão buscar almas em outras igrejas, a fim de que possam formar as suas, ou a sua igreja ali.
que foi dividida, muitas vezes até dividida, arrasta uma quantidade de pessoas e sai buscando pessoas em outras denominações. Este não é o modelo assembleano, não. Esse não foi o modelo que Daniel Berg, quando chegaram apenas os dois aqui. E eles foram ganhando almas para Jesus através do quadrilátero, uma pregação simples. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Através do revestimento de poder, Deus foi curando, Deus foi batizando. E a igreja... Por que a igreja cresceu? Cresceu mais do que as igrejas tradicionais, que hoje a gente percebe que nesse material que você vai perceber, elas estão bem, é um número bem menor, escala bem menor, e a Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, como outras, estão crescendo em grande escala. Por quê? Porque, eu coloquei, ela segue esse modelo aqui, ó. Louvado seja Deus. Evangeliza, discipula e cuida das vidas. Esse é o modelo da Assembleia de Deus no Brasil. Ela segue esse modelo. Ela segue a missão. Evangeliza, discipula e cuida das vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela segue aquilo que Jesus falou. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É esse o modelo que a Assembleia de Deus ela segue. Que possamos seguir esse modelo. Que desde dos pioneiros, Daniel Berg Gunaving, os homens e mulheres de Deus, que foram responsáveis pela pregação do evangelho, pela expansão do avivamento, do movimento pentecostal no Brasil. Sempre evangelizaram, deram as suas vidas, muitas vezes perderam filhos, como na história, a gente percebe na história da Assembleia de Deus, mas que foram capazes assim, de ganhar almas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos seguir esse modelo, resgatar os nossos valores, resgatar a identidade da Assembleia de Deus, sabendo que Jesus ele está no centro e que ele continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo e que em breve voltará. Só mais um dado importante para a gente finalizar aqui. O Jornal Mensageiro da Paz, no ano de 2002, o primeiro jornal da Assembleia de Deus é chamado de Boa Semente. Depois do jornal Boa Semente veio outro jornal e por fim hoje, até os dias de hoje, prossegue aí o Mensageiro da Paz, onde eles colocavam sempre ali a exposição da palavra de Deus, a mensagem, e através desse jornal Mensageiro da Paz, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas começaram a buscar o batismo com o Espírito Santo, muitas pessoas também foram até curadas, né, com os testemunhos edificava e começava, através da sua fé edificada em Cristo, a buscar a cura como manifestação dos dons espirituais. Em 2002, a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, ela tinha mais de 8 milhões de membros. A Assembleia de Deus, em 2002, correspondia a 32% dos evangélicos e 5% da população brasileira. Veja que coisa linda, veja que coisa extraordinária. E com a estimativa de 22,5 milhões de membros, a Assembleia de Deus do Brasil é hoje a maior denominação pentecostal do mundo. E todo esse trabalho é atribuído a Deus. O louvor e a glória seja dada a Deus, que através do Espírito Santo de Deus trouxe esses dois homens da América para que pudessem realizar a obra de Deus aqui. Que Deus continue nos capacitando, que Deus continue nos dirigindo para que possamos fazer a obra de Deus, para que possamos dar ouvido ao Espírito Santo como esses homens fizeram. Diante desprovido muitas vezes de recursos financeiros, debilitados, mas ouviram a voz de Deus e realizaram uma grande obra. E hoje nós estamos vendo os frutos aí desse movimento pentecostal no Brasil. Que Deus continue nos ajudando. Eu quero desejar a você, professor, que o Espírito Santo traga a iluminação da revelação da palavra de Deus e que ele capacite você para que você venha dar uma excelente aula. E para você que ainda não é evangélico, você quer voltar, você quer aceitar a Cristo, você que está afastado quer retornar,
Deus está te concedendo mais uma oportunidade. Que você possa tomar a sua decisão hoje mesmo, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima aula, querendo Deus.